Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal, quarta-feira, 30 de abril de 2025, trazendo para você os seguintes destaques. Vasco amassa o Flamengo na base e vai à final da Copa do Brasil. Queremos o seu voto, é a favor da chegada de Fernando Diniz? E a provável escalação do Vasco para esse jogo da Copa do Brasil são as oitavas de final, chegando para nossa emoção. É você deixar aquele like para mostrar apoio ao nosso trabalho, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Bora falar de Vasco. Vasco. Pois é, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, tem Botafogo e Vasco às 3 da tarde em Conselheiro Galvão. O Vasco tá ali na 7ª posição, né? Estamos na 7ª rodada. Lembrando que os 8 primeiros se classificam. Aqui a gente coloca só os 10 primeiros, mas são 20 equipes na disputa das 8 vagas. Então hoje o Vasco tem que, pelo menos dar um empatezinho aí para não correr o risco de sair da zona de classificação. E pela Copa do Brasil Sub-17, o Vasco de novo. No primeiro jogo foi 4-2, não é isso? E o segundo 3-0, 4-2 fora de casa, né? Lá na casa deles, lá naquilo que eles chamam de casa. E 3-0 o Vasco bateu o Flamengo e vai à final da Copa do Brasil Sub-17. O adversário é o Bahia. A data e o horário ainda não foi definido, a gente fica ligado e traz aqui. É a base, né, cara? Pelo menos na base a gente ainda tem esse orgulho. E a gente vai começar agora a falar de novo de Fernando Diniz. As negociações seguem acontecendo, ele ainda é o mais cotado a assumir o Vasco. Vimos aí o Ancelotti, né, dado como certo na seleção e deu para trás. Por isso que a gente não evita cravar até o acerto final. Mas hoje, né, a notícia de momento, a informação de momento é que estamos já negociando, já em fase final de negociação para acertar com o Fernando Diniz. E a gente lançou uma enquete, a enquete vai até sexta-feira, então dá tempo de você votar, tá? Você aprova uma possível chegada de Fernando Diniz ao Vasco? Por enquanto, opiniões bem divididas aqui no canal, 58% votando que sim, 42% votando que não. Já temos mais aí de 600 votos registrados, então deixe o seu voto aí também. Vou deixar o link para você votar na enquete na descrição do vídeo. Pois é, ainda falando de Fernando Diniz, mas lembrando que para o jogo desta quinta-feira não teremos o treinador, né? Não teremos o treinador porque Felipe Loureiro vai dirigir a equipe na partida da Copa do Brasil. Vamos ver como ficaria a escalação, a primeira escalação do Felipe. Primeira coisa, vamos ali no fora. Volta o Lucas Piton, voltou a ser relacionado. Volta o Tietê, voltou a ser relacionado. Por enquanto são esses desfalques aqui, Estrela, David, Maurício Lemos e Payet. E aí a gente deve ter duas alterações, uma mais clara na lateral, sai o Vitor Luiz e volta o Piton. Isso, claro, né? Imaginando que o Piton já descansou, então não vejo motivo para ficar 2 jogos fora. E no meio-campo, imagino eu que Tietê deve voltar ao time titular na vaga do Jair, tá? Mas isso aqui era meio que a cabeça do Carille, né? Que enxergava o Tietê como titular. Será que o Felipe enxerga também? Eu acho que o restante deve ser mais ou menos esse aqui, se o Felipe for entrar com força total. Léo Jardim no gol, a defesa com PH, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O meio-campo, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Na frente, Ryan, Nuno e Pablo Verratti. Deixa eu voltar aqui para mim, porque eu vou colocar também a sequência de jogos do Vasco. Atenção, hein? Teremos 10 jogos antes da pausa do meio do ano. Vamos ficar aí uns 30 dias sem jogos. Então, olha a sequência complicada que eu vou colocar na tela. Aqui, tá aqui. Já vou colocar na tela pra gente acompanhar, que é uma sequência complicada, cara, né? Nem tô falando só... Travou, aí voltou.
Nem tô falando só da dificuldade, mas da sequência, né? Nessa sequência aqui, apenas uma vez o time vai ter 3 dias completos para treinar, né? Vamos lá. Dia 1º, que é amanhã, Operário Copa do Brasil. Aí já emenda dia 4 com o Palmeiras. 3 dias depois, dia 7, Puerto Cabelo. 3 dias depois, dia 10, Vitória. 3 dias depois, Lanús. Aí uma folguinha de 4 dias, que aí dá para você treinar um pouquinho mais. Dia 17, Fortaleza Brasileirão. 3 dias depois, volta com o Operário Copa do Brasil em São Januário. Aí, de novo, um pequeno descanso de 4 dias, que nem é descanso, né, galera? É normal. Dia 24, Fluminense pelo Brasileirão. 3 dias depois, 27, Melgar, Sul-Americana. E 31, depois 4 dias de novo, Bragantino Brasileirão. Aí a gente vai ter a pausa pro Mundial de Clubes. Vamos ficar aí pelo menos uns 30 dias, provavelmente, sem ver o Vasco jogar. E tem muita importância aqui. Tem a importância dos jogos mata-mata, né, da Copa do Brasil. Tem jogos de ida e volta com o Operário. Tem a definição da fase de grupos da Sul-Americana. Tá aí os 3 jogos, só que faltam. Puerto Cabelo e Lanús fora de casa e Melgar em São Januário. E vários jogos pelo Brasileirão que a gente tem que pontuar para não ir para essa pausa preocupados, né? Para a gente ir para essa pausa do campeonato com um mínimo de tranquilidade. É o que eu espero, né? É o que eu espero. Tarefa para o Felipe nesse jogo. Não sei se Fernando Diniz vai chegar a tempo, mas é tarefa para ele também. E por que eu falo do Diniz? Porque seja o Diniz, seja qualquer outro técnico, ele vai ter muito pouco tempo para treinar, né? A gente está vendo uma sequência de jogos muito fortes. Então, meu amigo, vai pegar o carro andando, vai ter que trocar o pneu, arrumar a suspensão. E é isso aí. Vamos ver os jogos de ontem pela Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Aparecidense 1-0, magro, hein? Magro. E, moleque, Internacional 1-0 no Maracanã, também magro. Cara, esse jogo aqui foi o que eu assisti, Retrô e Fortaleza. Que jogo maluco, jogo laicá. Tinha hora que o Retrô tava amassando o Fortaleza. No fim do jogo, o Fortaleza quase fez o segundo, quase virou a partida. Foi um jogo maluco, terminou 1-1. Bom time do Retrô, treinado pelo ex-técnico do Vasco, Milton Mendes, lembra dele? Maringá e Atlético empataram 2-2, o Maringá vencia até os 42 do segundo tempo, aí o zagueirão vacilou com o Hulk 5 segundos e o Hulk meteu pra dentro, lá ele, 2-2. E também tivemos São Paulo 2, Náutico 1, mais um placar apertado. Fala muita coisa isso aqui, viu, galera? Ó, São Paulo venceu 2-1, Atlético empatou, Fortaleza empatou, Internacional só de 1-0, Fluminense só de 1-0. Então quem acha que é o Operário vai ser fácil, já começa a mudar a sua expectativa. É o tipo de jogo que o adversário joga tudo, né? Deixa tudo dentro do campo, a torcida empolgada. Então vai ser bastante difícil esse primeiro jogo e a gente tem a tarefa de voltar vivo para São Januário. Não pode ter uma tragédia, né? De sofrer uns 2 gols de diferença, pelo amor de Deus. Mas um empatezinho tá muito bom, uma vitória excelente e o máximo do máximo do máximo é perder por 1 gol de diferença, né? Assim, a tragédia da tragédia é perder por 1 gol de diferença. Mas enfim, acho que o Vasco tem a obrigação de se impor contra uma equipe de Série B, né? Uma equipe inferior tecnicamente, em termos de salário, em termos de estrutura, em termos de tudo. Então é obrigação do Vasco passar por esse confronto com alguma tranquilidade. Você quiser mais conteúdo de Vasco, tá passando um card lá em cima, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Vale Vasco, tamo junto e até lá.